As primeiras cenas de Seven são focadas no detetive e principal protagonista William Somerset, demonstrando sua rotina metódica e silenciosa. Antes de sair de casa, num gesto extremamente simbólico, ele aciona o metrônomo. Em seguida, vemos o corpo de um homem que havia sido assassinado pela sua esposa. Somerset visita o local do crime no exato momento em que o perito afirma. O detetive ironiza e fica explícito que ele é um policial maduro, reflexivo, solitário e bastante cansado, admirado pela sua experiência, mas evitado pelo seu pessimismo agudo. Há uma semana de se aposentar, ele conhece o detetive David Mills, um jovem policial impetuoso, esperançoso, impulsivo e com síndrome de herói, que insistiu para ser transferido de uma cidade do interior para essa, chuvosa, sombria e sem nome. Logo após testemunharmos a primeira interação dos dois personagens centrais, entre os créditos de abertura, vemos o psicopata agindo, arrancando a pele dos dedos para retirar suas impressões digitais, folheando algumas páginas, fazendo anotações e algumas colagens, marcando trechos, além de verificar as imagens da sua vindoura obra-prima. Dentro de 7 dias, Somerset irá se desligar da corporação, ou seja, finalmente se aposentar. Porém, sua última semana como investigador é marcada por crimes que remetem aos 7 pecados capitais, comportamentos que não podem ser desassociados do ser humano e que são considerados problemáticos pelo catolicismo desde a Idade Média. Nessa época, os pecados eram usados nos sermões como ensinamentos, e acreditava-se que para cada um cometido existia um castigo correspondente. Começando pela gula, o primeiro crime consiste em um homem obeso que foi amarrado e obrigado a comer até a morte. Pouco tempo depois, um famoso advogado da cidade é violentamente assassinado por estar associado à cobiça, neste caso, ao desejo exacerbado de adquirir riqueza material. O advogado é encontrado amarrado com a cabeça sobre seus livros, com um rosto e um pedaço de carne do quadril cortados. Por ter soltado criminosos a fim de obter dinheiro e poder, o sujeito morreu diante do objeto que possibilitou seus crimes, os livros de direito. Dessa maneira, pôr sua própria carne na balança da justiça promove a redenção de seu pecado. No 4º dia de intensa investigação, descobre-se o terceiro crime, evidenciando o pecado da preguiça, caracterizado pela irresponsabilidade, desleixo, falta de esmero, negligência e inatividade acentuada. Um ex-cliente do advogado anteriormente assassinado ficou amarrado durante 1 ano a uma cama, alimentado apenas através de aplicação de soros, chegando a mastigar a própria língua. Mais tarde, vemos que Trace, a esposa de Mills, sente-se solitária por ser nova naquele lugar e não conhecer ninguém. Por isso, escolhe Somerset para confidenciar sua angústia, pois não quer ser um fardo para o marido. Acontece que ela está confusa porque odeia essa cidade, mas está prestes a colocar uma nova vida ali, já que está grávida e não sabe o que fazer em relação a esse novo desafio. Somerset, com a ajuda do FBI, descobre através da marcação de alguns livros da biblioteca uma lista de nomes que o leva até John Doe. Nome dado aos cadáveres americanos que chegam aos necrotérios sem identificação, o que é conveniente visto que o personagem não possui história, origem, passado, nome, nada. Ele é um verdadeiro Zé Ninguém, um fulano qualquer que, por se autodenominar um cumpridor das ordens de Deus para purificar o mundo, torna-se alguém à medida que ganha a notoriedade por intermédio de seus crimes ou punições. O detetive Mills, após ser atingido pelo assassino, depois de uma perseguição alucinante, quase é morto por ele, mas tem sua vida poupada. Revoltado com a fuga de John Doe, Mills arrebenta a porta de seu apartamento para investigar o local, ignorando os avisos de Somerset sobre eles não terem um motivo ou mandato para suspeitarem do sujeito, pois a pista veio de uma fonte secreta e praticamente legal. Posteriormente, acontece o crime da luxúria, que representa o apego aos prazeres carnais, sexualidade extrema, lasciva e sensualidade, onde em um bordel, um homem foi obrigado a amarrar em si um acessório cortante em formato de falo e penetrar uma prostituta até a morte. Somerset, em uma conversa franca com Mills, desabafa dizendo que é mais fácil se entregar às drogas do que lidar com a vida, mais recompensador roubar do que trabalhar para conquistar, mais cômodo bater em uma criança do que educá-la. Desse modo, notamos que, embora deteste a ideia de viver em uma sociedade que julga apatia como uma virtude, o detetive experiente não se considera melhor ou diferente dos outros. Na verdade,
ele simpatiza com esse sentimento. Afinal, o amor custa caro, requer esforço e empenho. Dito isso, todos nós lidamos diariamente com paixões primitivas, que na vida em sociedade precisamos reprimir e redirecionar para outros fins. Isto é, domesticamos nossas disposições sexuais mais depravadas para não sermos domados pelos nossos próprios desejos. Mas nem todos conseguem fazer isso. Assim como John Doe, alguns indivíduos não são capazes de controlar esses impulsos. Então, utilizam essa perversão como fonte para suas obras, permitindo que o caos de predisposições obscenas e imorais governem seus atos insanos. Long is the way and hard that out of hell leads up to light. From Milton, Paradise Lost. Para um serial killer, o crime é a própria fantasia, uma obra de arte planejada e executada por ele na vida real. Seu prazer é visceral e a repetição constante dos seus atos serve para manter esse sentimento vivo. Ele se excita em encontrar a presa, conquistá-la e capturá-la, podendo torturá-la, desmembrá-la, comer pedaços ou beber o sangue dela. Seus crimes, geralmente, são cometidos com um intervalo de tempo e as vítimas possuem o mesmo perfil e quase sempre representam um símbolo. O assassino, em muitos casos, estabelece com a vítima uma relação de intimidade e dominação, controlando a situação através da violência ou tortura com conotação sexual. O psicopata é uma pessoa opressora, insensível, sádica, narcisista, egoísta e perversa, que mantém o princípio da realidade, mas carece de superego. Nesse sentido, ele comete seus crimes com total falta de escrúpulos e sem sentir culpa. If we catch John Doe, and he turns out to be the devil, if he's Satan himself, that might live up to our expectations. Essa é a vida, o cotidiano de milhares de pessoas sem identidade que caminham incógnitas na multidão. O assassino é só um homem, não o diabo. Significa que sempre vão existir pessoas assim, não importa quantos sejam presos. Mas esses sujeitos não são de outro mundo. Eles estão aqui, em cada esquina, ao nosso redor. Andam, se vestem e se alimentam como qualquer um. É lógico que é muito mais confortável chamá-los de loucos, porque se assumirmos que eles têm plena noção de seus atos e fazem o que fazem por puro prazer, então a nossa passa a ser a mesma realidade cruel, devastadora e apática em que Somerset vive. Mas o detetive Mills não concorda com isso. Pois quer ser o herói, almeja ser um campeão e, para tal, precisa acreditar nas pessoas, crer que elas são verdadeiramente boas e que apenas uma parcela é doente e sem salvação. It's impressive to see a man feeding off his emotions. Claro que parte dessa fé na humanidade deriva de uma certa ignorância, ingenuidade e até da arrogância do jovem detetive, que devido à falta de experiência, não presenciou o mal que o homem pode promover e mesmo assim acha que já viu de tudo. No entanto, não deixa de expressar que Mills realmente tinha um coração bom. Well, let me tell you, people don't want a gym. They want to eat cheeseburgers, play the lotto and watch television. Hey, how did you get like this? No quinto assassinato, uma linda mulher teve um telefone colado a uma mão e um frasco de remédios à outra. Diante disso, o psicopata lhe deu duas alternativas: dormir, adormecer a dor e morrer, ou pedir socorro e viver com cicatrizes para sempre. A modelo, deixando claro que era escrava da vaidade, preferiu a morte, com o rosto completamente desfigurado, a viver sem a tão estimada beleza exterior. Depois de ter matado 5 pessoas, John Doe se entrega aos detetives, dizendo que já possui os 2 corpos que faltam para completar sua obra-prima. O assassino então conduz os 2 para fora da cidade e, no caminho, revela a ambos que só está realizando o trabalho que supostamente lhe foi incumbido por uma força superior. Mas não nega a satisfação e o desejo pessoal em fazer cada pecado se voltar contra o pecador. Percebe-se, portanto, que o psicopata acredita estar pregando e que considera seus crimes sermões. Ele se vê no lugar de Deus e também por isso não apresenta sentimentos de culpa. Constrói sua obra, dita sua lei, se identifica como o Todo-Poderoso e, de certo modo, o assassino é o Criador e os detetives as suas criaturas. We see a deadly sin on every street corner, in every home, and we tolerate it. We tolerate it because it's common. It's trivial. Durante todo o filme, um sentimento incômodo, como um presságio ruim,
paira sobre as cenas noturnas, obscuras e chuvosas, e se reflete no clima de opressão que permeia cada passagem. Mas ele nunca esteve tão evidente quanto no momento em que, no meio do nada, em campo aberto sob um sol escaldante, chega uma van às 7 horas e 1 minuto para entregar uma encomenda direcionada ao detetive Mills. Somerset é quem abre o pacote e, sem vermos, sabemos que é a cabeça decepada da Tracy que está ali, porque além de ser verbalizado, durante uma fração de segundos, vemos uma imagem dela piscar na tela. Este momento é aterrorizante, porque a partir de uma mera caixa, em nossa mente, conseguimos construir a pior imagem possível do assassino matando a esposa do David, que é muito mais pesada e visceral do que qualquer situação sanguinária possível de ser filmada, devido à nossa fértil imaginação e ao conhecimento da maldade humana que foi apresentado cuidadosamente durante a exibição. He didn't know. Desesperado, Somerset gesticula e grita para que Mills não ouça as palavras de John Doe, porque, como experiente que era, já havia entendido as intenções do psicopata. Ao alcançar seu parceiro, sabendo que a melhor punição a ser imposta ao assassino era deixá-lo vivo, já que ser morto era exatamente o que ele havia planejado para completar o seu objetivo e alcançar a glória, suplica para que David não o mate, pois se o fizesse, ainda assumiria a parte na missão que o serial killer havia dedicado a ele. Nesse momento, John Doe revela ser a inveja, porque queria enxergar o mundo como os dois detetives o viam. Queria ter a vida do David Mills mais especificamente, e por isso, seu 6º assassinato foi o de sua esposa, que estava grávida, apesar dela não representar nenhum dos pecados capitais. Mills, abalado e em choque, começa a desmoronar. Suas convicções, que o tornavam um homem esperançoso e bom, de um jeito não maniqueísta, estão em ruínas. Sua impulsividade, antes controlada pela convivência com um parceiro mais experiente e pelas poucas vivências naquela cidade angustiante, não consegue mais se conter, pois ele está desabando. O jovem detetive, em poucos segundos, deixa de enxergar o mundo como antes e aprende da pior forma possível que o ser humano não é desassociado da forma pura de maldade, como ele acreditava ser. John Doe foi capaz de simplesmente destruir por completo todos os princípios e valores que pareciam inabaláveis no começo, nos quais David Mills depositava suas crenças e pautou não só sua vida, como sua carreira também. O detetive, atordoado pela dúvida, encontra-se num dilema. Matar John Doe significa seguir conscientemente as vontades do psicopata e contribuir com sua vitória, mas não atirar nele é abrir mão da honra, ao não vingar o assassinato de sua mulher. Então, como foi previsto e orquestrado pelo assassino, o ato final, o 7º e último crime capital, é cometido pelas mãos do detetive Mills, que compreensivamente, não suportando mais a dor e tomado pela ira, executa John Doe atirando 6 vezes nele e assim, concluindo a obra-prima do serial killer. No entanto, apesar deste ser um final que aparentemente corrobora o pessimismo do detetive Somerset de que o mundo é um lugar cruel e que todos nós temos a capacidade inerente de sermos maus, nem que seja momentaneamente, Seven não busca deixar uma mensagem negativa para a audiência. Isso porque o detetive indica que irá renunciar seu desligamento da corporação para ficar próximo de Mills. E suas últimas palavras, citando uma frase de Ernest Hemingway, mostram que ele entende que o mundo é um lugar terrível e que não estimula a esperança, mas que é tudo o que nós temos, e que só através dele conseguimos nos relacionar, viver, experimentar e fazer nossa parte para torná-lo um lugar melhor. De fato, existem indivíduos tão cruéis que nos fazem repensar se vale mesmo a pena demonstrar compaixão e cultivar empatia. Contudo, lutar por aqueles que são bons, mas que foram corrompidos, é essencial para se criar uma sociedade mais tolerante com os próprios erros, falhas e pecados, que, convenhamos, não se resumem a apenas 7. The world is a fine place and worth fighting for.